Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Aqui e agora é o paraíso. Paraíso é o lugar onde Deus está presente. Logo, o paraíso está aqui e agora. Aqui não é o mundo material em absoluto. Por isso, o meu lar está sempre iluminado pela luz do paraíso e sorriso de alegria ilumina a fisionomia de todos os meus familiares. Quando me alegro, toda a família se alegra. E quando a família se alegra, eu me alegro. Dentro dessa atmosfera de alegria, progride sadiamente a alma de cada um dos membros da minha família. Muito obrigado. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Diálogos, exibido no canal do YouTube da Seitonai do Brasil todas as sextas-feiras a partir das 20 horas. Hoje teremos um tema fantástico e para partilhar desse tema, nós temos aqui duas sumidades como preletoras da Seitonai. A preletora em grau sênior, Oswalcir Schneider, direto da Regional SC Joinville, e a preletora em grau sênior, Maria Dalvaneide de Oliveira Araújo, da Regional PR Recife. Minhas queridas, sejam todas bem-vindas, suas considerações, por favor, e desde já agradecemos pela dedicação e o amor ao movimento da Seitonai. Muito obrigado. Oi, é uma alegria participar desse programa com esse tema maravilhoso sobre autoconfiança. Muito obrigada pela oportunidade. Gratidão imensa, reverências a cada um dos senhores e senhoras. Para mim é um prazer enorme estar aqui fazendo essa troca, onde eu saio aprendendo muito mais, né, com esse ensinamento do que o que a gente traz. Muito obrigado, gratidão. Muito obrigado. Então, assim como Diálogos é um bate-papo, né, aqueles que estão nos assistindo nesse momento, que lógico, devem se inscrever no canal do YouTube da Seitonai, curtir e compartilhar com seus amigos, familiares, não só esse episódio, mas todos os outros que vêm recheados dos ensinamentos da Seitonai. E hoje nós estamos com o tema de autoconfiança. É muito comum, né, minhas amigas, e vou assim me dirigir a vocês, né, em algum momento da nossa vida a gente se pega com um sentimento de inferioridade em relação a outra pessoa, né, a amizades, às vezes até a questão de certa inveja, como o pessoal diz por aí, mas a gente sabe que esse tipo de comportamento ele pode ser comum para alguns. Mas a Seitonai ela tem um direcionamento dentro do seu ensinamento. Como a Seitonai poderia orientar alguém que esteja com esse tipo de sentimento nesse momento? E eu vou começar, lógico, né, chamando assim de forma bem íntima a preletora Cícia, né, como ela gosta de ser chamada. Como é que a gente
interage ensinando para uma pessoa em relação a esse tipo de sentimento, preletora? Em primeiro lugar, esse tipo de sentimento nós temos porque falta em nós a confiança, a autoconfiança, né, que é o nosso tema presencial. O que nós precisamos ter a certeza? De que dentro de nós existe uma força superior. Essa força superior não está lá fora, Deus não está lá só lá longe, Ele está aqui agora dentro de nós. E essa força interior, que é Deus dentro de nós, é que nos dá o direcionamento correto de nossa vida. Então, nós precisamos ter essa convicção de que eu sou filho de Deus. Maravilha. Então, preletora Dalvanede, como fica esse êxtase? Falar desse tema com vocês é muito fácil, né? Porque eu vejo duas pessoas que têm aí sua autoconfiança, né? Olha, uma coisa que eu sempre costumo orientar, né? Principalmente a jovens e adolescentes, independente da idade, tá? Porque às vezes a gente está com 50 anos, mas ainda está lá com algumas coisas de jovem e adolescente. Não se compare, não se compare. A comparação, ela não é saudável. Por que ela não é saudável? Porque ela vai de encontro à nossa natureza divina. Nós somos pessoas únicas. Deus fez cada um de nós como único. A minha digital não é igual a de ninguém nesse mundo. Da mesma forma, o meu talento, né, é diferente do talento do outro, mesmo que os dois exerçam a mesma função, mas o talento é diferente, o propósito de vida é diferente, porque Deus fez obras-primas diferentes. Então, é não comparar. Porque diante de Deus, né, Deus criou, fez cada um assim, com a sua peculiaridade, com o seu jeito, e cada um de nós tem uma beleza, um potencial inato, né, como disse a preletora Cici, está aí dentro da gente. Né? É por aí. Aí eu lhe pergunto, e você, o que você acha, preletor Senivaldo? Diálogo? Então, diálogo. Então, é uma questão muito profunda a gente falar, né, da autoconfiança, porque muitas vezes, por mais capacitado que a gente esteja, né, por mais direcionado que a gente tenha, né, por mais... A gente sempre vai ter, não só essa questão da comparação, mas a questão do ambiente, a questão de você se identificar como competente. E aí eu vou pedir licença, né, para usar um termo, né, que um amigo meu chegou para mim e disse assim, Senivaldo, às vezes a gente tem muito a síndrome do sentimento do vira-lata, né? E não é desmerecendo, né, o animal, é porque a gente se menospreza demais. Né? E isso me lembra da segunda pergunta do Diálogos, que por mais que a gente seja capacitado, né, a gente conhece muitas pessoas, eu já lidei com muitas pessoas capacitadas para exercer diversas funções, um currículo profissional fantástico, mas eles têm, em alguns momentos, um sentimento de incapacidade, de mediocridade, ou até de autossabotagem, né, para realizar algumas atividades. E muitas vezes, até a própria psicologia fala da síndrome do impostor. Né? Mas, diante desse cenário, né, e aí devolvendo a pergunta, né, que remete à autoconfiança, como é que a Seitonei orientaria essas pessoas que estão tecnicamente capacitadas, com um grande currículo e que muitas vezes elas não têm a confiança em si, de verdade. A preletora Cici começou, mas eu gostaria que meio que a gente dissesse assim, tem esse caminho, né, tem esse livro, você pode fazer assim, né, que aí é aquela prática de verdade. Preletora Cici. No livro Convite à Felicidade, o mestre fala para nós na página 87 sobre para vencer o complexo de inferioridade, né? Se por acaso existir em você algum complexo de inferioridade ou algum sentimento de medo, significa que lhe falta o sentimento de união com Deus. Sempre que puder, nos intervalos do trabalho, acordar e ao dormir, pronuncie em voz baixa umas 20 vezes, com os olhos fechados, as seguintes palavras. Não nasci por minha própria força. Deus é que me pôs no mundo, me protege, nada tenho a temer. O medo é o maior inimigo do ser humano, né? Já diz na Bíblia, já dizia, né? Tudo que eu temo me acontece. E o medo, ele sempre traz o quê? Pensamento negativo. E o contrário do medo, o pensamento positivo, ele vai atrair o quê? Atrair o quê? O que é belo, o que é bom, o que é bonito e positivo. Então, o que nós temos que fazer é porque o ser humano tem medo de si mesmo, né? E ele se protege, ele se defende. Como é que ele se defende e se protege? Não falando dele mesmo,
tem medo de se perguntar para si próprio o que ele gosta, o que ele tem que fazer. Ele vê o defeito dos outros, mas não vê os seus, né? Porque é uma proteção que ele se acha. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa se reconhecer como filho de Deus. E filho de Deus é perfeito. E você tem que aceitar a perfeição. Você vai procurar essa perfeição em você. Ah, mas eu só estou pensando negativo, o que eu vou achar positivo? Vai mudar. Tem que mudar a maneira de pensar, que são as nossas sementes. Pensamento é semente. A Seitonê nos ensina que todo pensamento é uma semente que nós plantamos no nosso subconsciente. Então, nós precisamos mudar o nosso ponto de vista, nosso direcionamento. E aí, tem bastante maneira que o mestre usa para mudar, que nos ensina. E no lição para o cotidiano, ele tem lá no último capítulo 33, ele nos ensina bem como nós devemos fazer essa mudança, que é isso que a gente acabou de falar, que é mudar do pensamento negativo para o pensamento positivo. Às vezes não é tão fácil, mas às vezes você pode usar a escrita, né? Escrever, muda todo dia, né? O autoelogio vai começando a ver tudo que tem de belo, de bonito, de positivo e vai mudar a sua perspectiva, a sua semente, a sua plantação, que com certeza vai colher bons frutos e vai mudar totalmente o seu rumo de vida. Maravilha. Antes da preletora Dalvanede se manifestar verbalmente, com certeza já passou na descrição desse episódio, mas todos os livros que aqui estão sendo citados pelas nossas queridas preletoras estão disponíveis lá na livraria da Seitonê, livrariasni.org.br, ou também você pode entrar em contato pelo WhatsApp, o número que está aparecendo agora na tela. Também você pode entrar no site da Seitonê para identificar uma associação local, como a gente costuma chamar, o local onde se realizam as reuniões presenciais da Seitonê, através do sni.org.br. Lá você vai pegar informações sobre o que é a Seitonê, aonde tem reunião da Seitonê, como entrar em contato com uma orientação pessoal, por exemplo, mas isso a gente vai falar durante esse episódio. A preletora Dalvanede agora vai fazer o fechamento dessa nossa pergunta. Eu ouvindo, né, o que a preletora Cici trouxe, né, eu queria ratificar o que ela trouxe, Eu Não Mestre, né, nesse livro, que também você pode encontrar lá na livraria virtual, que é Descoberta e Conscientização da Verdadeira Natureza Humana, né, de Masaharu Taniguchi, quando ele diz aqui na página 37, que ele diz, na qualidade de filho de Deus, todos nós possuímos um talento inato, né? Para a gente conseguir tirar esse talento inato, é preciso do esforço, né? Muitas vezes a gente fica, mesmo com toda a capacidade, com um currículo maravilhoso, a gente fica achando, né? Essa autoimagem da gente fica criando autoimagem negativa, como você disse assim, imaginando que é um impostor, porque a gente às vezes imagina que o outro conseguiu muito fácil e a gente ralou tanto e o que fez não é o suficiente para o que o nosso cargo, né, o nosso título diz, né? Eu tenho um relato bem interessante na minha vida agora há pouco. Eu concluí o doutorado e assim que eu concluí o doutorado, eu tive conversando com o preletor Claudenor José de França, do Rio Grande do Norte, e eu falando para ele, assim, tem algumas dificuldades quando eu vou lá para uma banca de defesa, né, de mestrado, e as coisas não conseguem correr, eu faço, poxa, o outro colega consegue fazer isso, eu não, vou fazer não sei o quê. Aí ele disse, Dalvanede, você precisa, na verdade, atualizar a sua autoimagem, saber que você agora é uma doutora em educação. E ele conversou com os meus familiares, né, e eu também, e a gente começou a fazer isso que a preletora Cici disse. Veja, eu sou preletora, eu conheço Seitonê desde 1984, e mesmo assim eu me vi numa situação do impostor, né? De achar que não, ali o outro é melhor do que eu, o outro sabe mais do que eu. Como assim? Né? Se eu fiz todo o esforço, se eu tenho o título, se eu tenho... Como assim? Então, nós levamos 45 dias em casa, todo mundo dentro da minha casa. Quando me chamava, o menino chamava Benção Mãe Doutora Dalvanede Araújo. Né? Meu marido chegava, que ele me chama pelo período, uma fala carinhosa, ele me chamava, oi gatinha, tudo bom, doutora Dalvanede Araújo, para poder eu conseguir colocar isso na minha cabeça. Né? Porque nós temos essa síndrome do vira-lata, principalmente assim, as pessoas que nasceram no Brasil, que ralam muito, acham que não é merecedor. Né? Então, a gente tem que tirar isso do nosso subconsciente. E o mestre nos ensina isso através do poder da palavra. Né? Queria só deixar esse registro, que nem estava no script, e a preletora Cici me trouxe aí. Mas assim,
Deixa eu aproveitar, né? Porque assim como a professora da Vaneide terminou o doutorado, né? Eu fiquei acompanhando ela pela Europa lá. Enfim, eu também tenho uma situação bem parecida assim, porque já emenda com a nossa terceira pergunta. Às vezes a gente não acredita na gente mesmo, né? A gente duvida muito da nossa capacidade. Exato. E nos últimos 15 anos, viu, Davanede, eu tentei mestrado 12 vezes. 12. Vai ser público agora, né? Porque a gente está aqui no Diálogos 12 vezes. E eu passei na 12ª. Olha aí. Já comecei, lógico, enfim, em tivesse economia, desistido, enfim. se tivesse Não teria desistido. chegado exatamente no ponto. Então, o que é que separou isso, né? Isso que a preletora Cici falou, é você acreditar nessa natureza, é você acreditar no seu potencial. Situações adversas, elas vão acontecer, né? Situações que tiram você do eixo, né? Que dizem assim, ó, é isso aqui, é uma prova, e aí você se desespera. E eu lembro quantas vezes eu chorei, enfim, em relação a isso, mas eu disse, não, eu só vou desistir quando eu concluir. Eu concluí, então agora eu desisto, agora é um outro passo mais adiante. E isso abre, né, para a gente pensar, poxa, tem momentos que a gente vai se deparar com problemas, com situações, né? Mas será que eu estou acreditando na minha capacidade humana? Ou será que eu estou vendo uma vida diferente do que eu deveria viver? E é bem isso, né? Como é que a gente identifica, né? Separar, muitas vezes, essas questões que são duras, né, na vida da gente, né? São provações e que a gente até duvida em algum momento, né? Do ensinamento da Seiton, né, como uma resolução, e aí é quando a gente percebe que está se distanciando e não se aproximando. Como é que eu faria isso, professora Cici? É um treinamento diário, né? E é um treinamento interno nosso, né? Trabalhar com o nosso eu, né? Que eu estou vendo, que eu tenho, né? A Citonei fala do eu verdadeiro. Mas o que é esse eu verdadeiro? Onde ele está? Às vezes também a gente perde ele tão fácil. A gente pensa assim, mas como? Outro dia eu levei um tombo, caí, cortei a cabeça, fiquei berrando igual uma criança. Pois eu fiquei pensando, cadê meu eu verdadeiro? Por que eu não lembrei dele? Né? Cadê a tua fé? Cadê a tua autoestima? Tá? Porque às vezes ele foge da gente. Parece que a gente não é que ele foge, a gente se distancia, né? E nós precisamos voltar para dentro de nós, né? Como eu disse, a gente se sabota sozinho. A gente tem medo da gente, de dizer para mim mesmo, eu mereço, eu posso, eu acredito. Eu sempre falo, eu dou exemplo. Quando alguém vem com um presente para a gente diz, mas não precisava. Mas como não? Você está recebendo. Por que você dá para os outros e outros têm que aceitar e você não aceita? Porque você não se reconhece como merecedor. Por que não? Né? Você é filho de Deus ou não é? Quem foi que criou você? Né? Foi teu pai, tua mãe? Ele te deu um corpo? Mas não, isso não é a nossa vida. A vida é muito maior que isso. E nós, infelizmente, a gente não tem dimensão de quanto nós temos capacidade, de quão grande é a nossa capacidade. E nós bloqueamos essa capacidade todo minuto quando nós voltamos nosso pensamento para o lado escuro, obscuro da coisa. Nos dizendo, não, o outro merece, o outro pode. Como ela disse, ela já era doutora e não tinha essa convicção de que tinha essa capacidade. E essa capacidade está onde? Dentro dela, dentro de você, dentro de mim, dentro de cada de vocês que estão assistindo. Cada um de vocês é filho de Deus, tem vida infinita dentro de vocês. A mesma vida que criou o sol, que criou a terra, ela está aqui agora, vibrando dentro de nós. E nós precisamos reconhecer pelo menos 1/1000 dessa vida para nós mudarmos tudo dentro de nós, tudo ao nosso redor, né? E a Seitonei ensina sempre a gratidão, né? Que é agradecer a todas as coisas do universo. É lógico que tem que ter as dificuldades, porque ninguém veio aqui de férias. Ninguém veio aqui passar um tempo, né, de brincadeira, assim, um mês de férias. Não, nós viemos porque nós escolhemos vir. Nós escolhemos crescer e progredir. Nós precisamos das dificuldades, porque são elas que nos levam à elevação espiritual. É com elas, de acordo com a maneira com que nós a vencermos elas, é que nós vamos nos elevando e crescendo um pouquinho cada dia. Mas nós precisamos crer. Por isso que se diz, o mestre fala, agradecer a todas as coisas do céu e da terra. Em nenhum lugar está escrito assim, agradecer somente as coisas positivas, né? Então tem que agradecer tudo que vem para nós, tem que aceitar tudo que vem para nós.
se eu mereço as coisas boas, são as coisas difíceis que me levam às coisas boas na minha vida diariamente, né? Então, enquanto mais dificuldade, porque eu lembro do tempo que só tinha japonês que orientava a gente em Biúna, né? A gente ia lá com um monte de dificuldade, ele dizia assim, como você é rico, você tem muita dificuldade, filho, como você é rico, porque você vai, o que ele quer dizer para nós? Que nós vamos crescer, vamos evoluir, vamos aprendendo e nós vamos alcançar o nosso objetivo, e você tem que, por isso a gratidão é o maior caminho que nós podemos ter, né? A maior doutrina, como é que eu vou dizer? É o maior meio de conseguir as coisas, é agradecendo, porque por aí nós vamos aprendendo e evoluindo, com certeza. Maravilha. Se eu chorar, não tem edição, tá, gente? Que está dando vontade de chorar, que parece que a gente está na academia, e aquilo está sendo direcionado para a gente, né? Então, você que está nos assistindo agora, né? Aproveita esse momento, né? Compartilha esse vídeo com o teu familiar, com o teu vizinho, com o síndico, né? Com o cara, com o porteiro, enfim, com qualquer pessoa, né? Vai lá no canal do YouTube da Seitonoi, se inscreve, ativa as notificações, porque toda sexta-feira tem um novo episódio do Diálogos no Ar, para que a gente possa estudar ainda mais o ensinamento da Seitonoi. Mas sem perder o fio da meada, para a leitura da Vaneide, por favor. Duas coisas, né, que me desperta com a fala da professora Cici. Um é isso que ela traz do esforço, né? O mestre traz aqui para a gente, né, nesse livro, mais uma vez, né, quando ele diz, né, para conseguirmos alguma coisa, né, é preciso, para exteriorizar esse talento, contudo, é preciso que haja esse esforço. Para que exemplo melhor do que esse que você deu, Samuel? Isso é um exemplo para a vida. As pessoas, às vezes, sofrem, se vê para baixo, se sente inferiorizada porque vê o sucesso do outro e acha que esse sucesso chegou assim. E não sabe, né? Não se atenta que não existe ninguém que tenha conseguido alcançar o sucesso que não seja por esforço. Até aquele que já nasceu em berço de ouro, pela falta do esforço, ele começa a criar dificuldades na vida dele, né? Ele vai ser um corredor, ele vai fazer qualquer coisa para que tem essa diversidade, porque essa diversidade, o nome já está dizendo, que nos desafia para crescer. É impossível haver o crescimento que não tenha essa diversidade, né? Então, imagine se você tivesse desistido. A sociedade ia perder o mestre, né? O mundo ia perder, e você ia perder essa oportunidade de conseguir exteriorizar essa capacidade infinita. Muitas vezes a gente encontra essa diversidade, encontra o não, porque a gente está indo por um caminho que não é aquele caminho, não é o momento certo, né? A gente não está indo pelo caminho correto. A gente precisa aprender com essa diversidade, né? E uma outra questão que a preletora Cici me trouxe, né, com essa sua provocação, é com quem a gente está convivendo, sabe? A nossa autoimagem tem tudo a ver com quem a gente está convivendo. Veja, eu não conseguia, nesse relato, é a segunda vez que eu conto ele, eu não conseguia me ver como doutora, agir como doutora, eu precisei de alguém que me chamasse a atenção sobre isso. E quem é esse alguém? Um preletor da Seitonoi, né? O preletor Claudio José de França. Então, eu precisei que alguém chegasse, um amigo, alguém que aposta em mim, alguém que acredita, que vê minha potencialidade infinita e diz, mulher, o teu caminho não é esse, né? Faz isso, faz aquilo. Então, a gente precisa de pessoas como essas. E essas pessoas a gente encontra dentro da Seitonoi, sabe? Dentro de uma associação local, aonde você que está aí conhecendo pela primeira vez, é aqueles lugares onde a gente tem reunião, onde um está dando força ao outro, esse preletor que está aí te dando a força, né? E aí, o mestre diz aqui também nesse livro, quando ele diz assim, muitos fatores contribuem para o nosso aprimoramento e enriquecimento pessoal nesse mundo. Um deles é a influência dos nossos parentes e amigos. Então, que amigos você está tendo? É aquele que te coloca para cima, né? Que amigos você está tendo? E dentro da Seitonoi, eu conheci a Seitonoi pela Associação dos Jovens, e tudo que eu tenho hoje é exatamente por esses amigos que colocam para cima. O Senivaldo é um aí, né? A gente, desde que a gente era jovenzinho lá, né, Senivaldo? Sem data. Nas nossas viagens para a academia, um dando a força ao outro. Sim, isso. Então, nós, preletores, estamos aqui numa atividade como essa para mostrar a vocês que é possível, né? E o mestre traz isso aqui, né? É bem
caminho por aí. É verdade. Muito interessante você dizer isso, Davanelli, porque quando eu falei assim, um amigo é um preletor da Seitonoye também, né, que é meu sócio na empresa de consultoria lá, e ele disse assim, cara, é a tua cara, vai lá de novo, né? E quando eu consegui, eu fui, assim, muito, né, vamos dizer, discretamente, falando só com algumas pessoas, né, que tinha conseguido, não queria muito alarde e tal. E teve alguém que me procurou e disse assim, mas poxa, você tentou 12 vezes? Eu disse, tá, eu ainda achei pouco, porque Thomas Edison tentou 1000 para fazer a lâmpada, cara, e eu só fiz 12, né? Mas o que acontece às vezes, né, o que a gente viu, né, da autoconfiança, dos problemas, dessa situação, o próprio livro dos jovens, né, fala, né, o valor inestimável dos bons amigos. E isso influencia a gente. Mas há pessoas que nesse momento podem estar assistindo a gente e elas ainda não estejam com todo esse despertar, ou ainda não conhecem, né, o ensinamento da Seitonoye na sua totalidade, e muitas vezes tem um complexo de inferioridade, né, que influencia muito nessa questão da autoconfiança. Mas aí a Seitonoye fala de uma coisa muito bacana, né? A preletora Cici meio que já deu um gostinho ali, quase que eu choro aqui, mas enfim, que é o elogio, né? E a Seitonoye tem algo chamado Diário do Elogio que eu gostaria que vocês explorassem agora para a gente. Como é que eu posso utilizar do elogio que a Seitonoye orienta para eliminar um complexo de inferioridade que, por acaso, alguém que esteja nos assistindo agora tenha? Eu vou fazer o inverso para a leitura da Vaneide e depois para a leitura Cici. Tudo bem. Olha, uma das coisas, quando a gente trabalha, eu trabalho diário de elogios desde sempre, né? Eu tenho 5 filhos e todos os meus filhos foram criados com diário de elogio lá, elogiando cada um deles, né? Diariamente. E ainda hoje eu faço muito isso comigo, né? Essa questão do diário de elogio. E, às vezes, quando a gente orienta alguém a fazer, ele diz assim, mas como é que eu vou elogiar dizendo que eu sou inteligente se eu não estou conseguindo passar? Dizendo que eu sou bonita se eu me acho feia? Né? Então, assim, é a gente perceber que a gente está elogiando aquilo que está na imagem verdadeira. Você pode não estar enxergando essa beleza, mas ela existe. Você pode não estar enxergando essa sua inteligência, a sua sabedoria, mas ela existe. Então, a gente reconhecer que aquilo existe. Porque se não existisse, você não estava nem sequer querendo que ela se manifestasse. Porque aquilo que eu desconheço, eu não quero para mim. Eu não conheço. Né? Então, aquilo que eu reconheço, eu estou conhecendo pela segunda vez. Eu reconheço que eu preciso ser inteligente, que eu preciso ser bonita. Então, aquilo já existe em algum lugar. Então, elogiar dessa forma. Né? Saber que o futuro ele é inevitável, desculpa, o presente ele é inevitável, mas o futuro eu posso mudar a partir do esforço que eu faço hoje. Um esforço que eu faço hoje em começar a me elogiar, em começar a ver o lado positivo das coisas, isso muda o meu futuro. Né? E para isso eu preciso confiar em Deus. A preletora Cici disse uma coisa bem interessante, né? Lembrar que Deus está dentro de nós. Né? A gente costuma falar assim, seja feita a vontade de Deus, mas a vontade de Deus, né, na verdade, isso quer dizer o seguinte, eu me esforço para que Deus se manifeste através de mim. Né? Quando eu entendo isso, que a manifestação de Deus, ela vem através do esforço, aí eu vou conseguir entender que esse esforço é o elogio, é elogiar o que há de positivo, elogiar aquilo que eu quero que ainda não se manifestou, mas que eu sei que existe, né? Fazer esse esforço para poder a gente conseguir mudar a nossa atitude mental. Concorda, preletora Cici? Concordo. Aqui no nosso livro, Descoberta e Conscientização da Verdadeira Natureza Humana, o mestre nos fala que Deus salva aquele que se salva por si. Eu não posso só pôr a confiar em Deus e achar que é Deus quem vai fazer. O Deus quem vai fazer é nós através do nosso esforço. Né? E aqui ele fala assim, além da autoconfiança, é preciso se esforçar, pois se ficar esperando que alguém faça para si, sem empenhar qualquer esforço próprio, fará com que a capacidade latente adormeça, porque nada vai acontecer, né? Deus está dentro de nós e não devemos pensar comodamente que Ele fará da melhor forma, sem invocarmos a força infinita alojada em nós. Esse elogio começa de manhã cedo. Ao acordar, olha no espelho, abre os olhos, fala bem assim, filho de Deus, bom dia. Você vai ter um dia maravilhoso, espetacular hoje. Deus está promovendo um dia fantástico para você. Os anjos estão aí, te acompanhando, esperando que você vá realizar as tuas obras.
que as obras de Deus que Deus deixou para que você faça. Então, essa convicção, essa autoconfiança, porque a autoconfiança tem que ser acompanhada de fé, né? Sem fé não existe autoconfiança. A fé é o quê? É a crença em Deus. E nós temos a crença de que nós somos filhos de Deus, né? Então, eu posso olhar com certeza, não importa o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, nós temos que saber nos abençoar, perdoar a nós próprios, né? E no livro sobre sabedoria da vida cotidiana, o mestre nos ensina assim, ó, abençoemos a nós mesmos, né? Porque a gente é outra coisa. Eu já falei, a gente é bonzinho com os outros e ruinzinho com a gente, né? Então, abençoar a nós e aos outros é reconhecer a presença de Deus em nós e nos outros e reverenciá-lo. Reconheçamos que cada pessoa é uma maravilhosa autoexpressão de Deus. Louvemos mentalmente a natureza divina que se aloja em todos nós e façamos com que ela se manifeste. Se antes abençoarmos a nós mesmos, não será possível abençoar verdadeiramente as outras pessoas. Jesus ensinou, amai ao próximo como a ti mesmo. Aí eu pergunto, quanto tu te ama? Para pensar. Aí você vai saber o quanto você pode amar o próximo e quanto é o tamanho do teu amor, né? Esse é o caminho. Muito obrigada. Que negócio maravilhoso, né? Não é? Se eu chorar aqui, não estou substituindo o preletor Paulão, tá? Mas se eu chorar aqui, não se desesperem, eu estou bem. Mas é assim, é que são essas palavras, né, do ensinamento da Seicho, né, que tocam a alma da gente, né? É isso que diferencia, né? Então, talvez alguém agora esteja nos ouvindo, né, ou nos vendo, né, literalmente, porque da Seicho também tem o SNI Cast, né? Então, nós temos os podcasts da Seitonei lá nos canais, nas principais plataformas de áudio. E, às vezes, a pessoa pode estar passando por uma situação que aqui agora, a preletora Cícera, a preletora Davanelli, ou talvez até eu, mediando esse momento, a gente tenha tocado em alguém, né? E a pessoa diz, mas eu estou com vergonha de ir lá na associação local, eu estou com uma vergonha, né, de chegar e expor alguém. Então, você pode, de forma anônima, né, mandar... contar o seu problema, né, para que um preletor da Seitonei possa orientar através do e-mail, né, de orientação pessoal da Seitonei, que é o orientacal@sni.org.br, que em algum momento vai aparecer aqui na tela para a gente, para que a gente possa orientar a luz de ensinamento da Seitonei. Porque diante de tudo isso que a gente conversou agora, de repente a pessoa pode estar bem preparada, né, e aí eu vou me colocar nessa situação, pode estar assim com autoconfiança e almeja alguma coisa, né? E eu já fiquei, viu, Davanelli, por 25 décimos, né? Então, é bem por aí. E você não consegue aquilo que você deseja, né? Do que é esperado, né? Então, como a gente vai dizer assim para as pessoas que estão, né? Com essa autoconfiança levada e tal, mas ainda não conseguiram isso. Como a luz de ensinamento da Seitonei, a gente pode dizer, ó, é assim que a gente consegue. Né, preletora Cícera? É que às vezes faltou um milímetrozinho, né? Como você disse ali, faltou alguns milímetrozinhos, né? Alguns pontinhos ali, mas depois das vírgulas, né? Isso. O preletor Heitor sempre fala, né? Que tem que ter fé 100%, não adianta 99,9,999, né? Então é crer, né? É crer na certeza de que você pode, você tem capacidade. Por que às vezes as coisas começam a acontecer com dificuldade, uma hora você levanta e diz assim, eu vou conseguir. Aquilo vem de dentro, aquela força. E é isso que está faltando às vezes. É aquela convicção do interior, de dizer para você mesmo, eu posso, eu faço, eu consigo, eu quero. É agora, né? Porque o mestre fala aqui no nosso livro, na hora do desespero, a pessoa revela ao máximo a sua força interior, né? A força de filha de Deus, que em situações normais fica adormecida. Só a pessoa revelar uma vez essa força, sentirá maior autoconfiança. E na aventura seguinte, manifestará força ainda maior. É a crença de 1000% de que você tem capacidade, você consegue. Vá você na frente do espelho agora e diga, sim, eu creio, é verdade. O Masaharu está falando a verdade. Pode ter certeza disso. Muito obrigada. Maravilha, maravilha. Deixa eu falar uma coisa que eu lembrei aqui, né? Eu sempre trouxe, quando eu estava, mesmo dando treinamento, da gente tentar diferenciar o que é a autoconfiança da prepotência, porque é um limiar, né? É muito tênue essa divisão, né?
E tem pessoas que acham que ser autoconfiança, ter autoconfiança é dizer assim, não, eu sei tudo, tudo eu posso. Aí esse quebra muito a cara, porque isso é prepotência, né? A autoconfiança é a gente ter confiança em si, sabendo que nós somos filhos de Deus e que nós estamos nessa dimensão para aprender. Então, a diversidade, ela vem exatamente para nos ensinar, né? Então, é a gente ter a humildade de cair e levantar. Se tiver que cair, a gente levantar. Se cair 12, 24, 30 vezes, a gente levantar, né? Ter essa humildade de saber, porque eu ainda não aprendi. Faltou 25 décimos, mas foram 25 décimos, então eu vou levantar. Isso sim é autoconfiança, né? E não a prepotência. Porque a prepotência é aquela pessoa que chega e diz, eu sei tudo. Não, é porque isso não é para mim, né? Eu sou superior a isso, vou buscar outras coisas. Não é isso, né? Ou ir com tudo, não, eu já passei. Aí, quando não passa, né, faz, mas também isso não é para mim. Eu vou buscar outra coisa muito melhor. Não, isso é prepotência. A autoconfiança, ela tem que ter humildade. Né? E saber que nós estamos nessa vida para ser desafiados e para ter esse crescimento. Quando a gente entende isso, a gente consegue ir para um lado diferente, que é do lado da depressão e da tristeza. Porque a depressão e a tristeza é quando a gente começa a se achar fracassado, que a gente vai se comparando ao outro e achando que o outro conseguiu de maneira bem facinho, né? E acha que a gente não tem a capacidade para. Mas não é. Quando a gente entende que as adversidades vêm para nos ensinar, é feito um game mesmo, um jogo. Cada coisa que a gente ganha lá, um desafio, a gente vibra, vamos para um mais difícil. Eita, errei, vou de novo, né? Então, a gente vai produzindo, né, essa serotonina e essa endorfina dentro da gente, né? E o elogio, ele reconstrói essa nossa autoimagem. Por isso, ele vê essa nossa o ânimo, né? A nossa animação de estar no desafio. E não porque a gente fracassou, mas sim esse ânimo, né? Da gente estar lá tentando vencer aqueles desafios. E um dia a gente consegue, né? Com certeza. Maravilha, sensacional. Então, na Seitonei a gente aprende, né, a praticar a meditação Shinsokan, né, que é bem diferente das meditações que existem, né, para relaxamento, para diversas outras questões. E na meditação Shinsokan, né, que aqui eu quero aproveitar também, né, no canal do YouTube da Seitonei, todos os dias tem uma atividade diferente, né? E na segunda-feira a gente sempre tem a prática, né, da meditação Shinsokan, que lá foca em contemplar Deus, ou seja, a imagem verdadeira. Aqueles que quiserem saber mais sobre a meditação Shinsokan, além de acessar os episódios sobre a meditação Shinsokan, também tem na livraria da Seitonei os livros que falam sobre a meditação Shinsokan, e lá para leituras. Sempre é orientado para que a gente contemple a nossa imagem verdadeira, né? Que a gente contemple o nosso eu verdadeiro. O que seria confiar nesse eu verdadeiro, como pregou a Seitonei? É confiar no Deus que está dentro de nós, né? É confiar no todo, que não existe nada além de Deus. É isso que a Seitonei ensina, que é a doutrina maravilhosa da Seitonei que nos diz todo dia, que existe somente Deus, o que vem de Deus. Reconhecer Deus dentro de tudo e de todos. A Seitonei diz que a matéria não existe. Não, a matéria não existe porque ela é um presente de Deus que veio, tomou forma por um tempo para ser usado por nós. Então, tudo é Deus. Deus está dentro do todo. Deus é o todo de tudo. Então, quando você reconhece a existência de Deus dentro do todo de tudo, você contempla Deus, contempla a essência divina. E essa essência divina é aqui, agora. Não é o paraíso que vai estar lá distante que um dia vamos atingir. Nós vamos atingir o paraíso através do nosso viver, do nosso pensar, do nosso agir, do nosso mentalizar Deus, trazendo Deus para dentro de nós, né? E viver isso no cotidiano. E as pessoas veem a gente, vem a preletora lá na frente, bonita, diz assim, mas aquela lá não deve encostar a barriga no fogão, né? Coitadas, né? É bem assim, uma vez uma mulher falou isso para mim, eu morri de rir, né? Trabalho, eu tenho 65 anos, eu trabalho o dia inteiro numa produção, das 7 da manhã às 6 da tarde, né? Eu sou supervisora, eu faço uma porção de coisas, sou avó, então eu faço 1000 coisas assim, mas como é que tu consegue? Eu disse assim, Deus consegue, eu não faço nada, a obra é de Deus. Eu estou aqui para realizar a obra de Deus, que eu
escolhi junto com Deus. E Deus me permite fazer, né? Então, esse reconhecimento da meditação. Eu estou acordando às 3 horas da manhã para meditar. E volto para a cama, levanto às 5 de novo, medito novamente. Tá? Por quê? Porque eu preciso da meditação. Porque ela é a força que me faz essa energia, que me faz viver, que me faz trabalhar, que me dá saúde, né? E para conseguir as coisas, para alcançar tudo o que precisa, eu preciso de Deus. Então, eu preciso estar convicta de que Deus está dentro de mim. Então, eu tenho que meditar mais vezes, então eu vou meditar de madrugada. Então, é isso, é essa convicção. Então, quando você aprende a meditar, quando você começa a contemplar Deus no teu interior, Deus que está aqui agora, você muda a tua perspectiva de vida. E você muda tudo, e tudo parece que todos mudaram ao teu redor. E, na verdade, a mudança está dentro de você. Quando nós mudamos, o mundo muda, com certeza. Né? Esse é o caminho da meditação. Por isso, a meditação Shizuoka é maravilhosa e profunda. Amo, adoro. Muito obrigada. Maravilha. Doutora Dalvanedi. Quem chorou agora fui eu. Eu não tenho nem como disfarçar mais. Olha, o homem realizado é Deus manifestado, né? E quando a gente não está realizado, é porque a gente, no fundo, a gente sabe que a gente não está permitindo que manifeste Deus, né? E um caminho para a gente manifestar Deus na Terra realmente é a meditação Shizuoka. Contemplar a imagem verdadeira que tem na meditação Shizuoka de forma prática. Como é que a gente pode buscar contemplar essa imagem verdadeira na nossa vida cotidiana? É ver o lado positivo das pessoas, coisas e fatos, né? E nunca o seu lado negativo, né? Tem lá nas normas fundamentais do praticante da Seicho no Ie. Até aquilo que aparentemente que parece ser mal, também é uma coisa boa. Né? Eu gosto muito de fazer analogia com a questão de Judas, né? As pessoas muitas vezes criticam, Judas traiu Jesus, mas precisava que houvesse Judas, para que a história de Jesus se escrevesse daquela forma. E para Judas aquilo não foi fácil. Não foi, a prova disso é que ele se suicidou. Né? Então, até a existência de Judas se fez necessária. Então, muitas vezes, às vezes a gente está num ambiente de trabalho, na família, parece existir alguns Judas na vida da gente. Né? Mas é a gente agradecer a existência, porque isso é para construir a nossa história. Né? E a gente só consegue ter essa fortaleza quando a gente está conectado com Deus. Eu desconheço outra forma de estar conectado com Deus, se não seja através da meditação, sabe? Tem a leitura de livros sagrados, né, de sutras e cantos sagrados. A gente faz o trabalho de dedicação ao próximo, mas isso tudo é baseado na meditação, que é essa convicção, que faz a gente adquirir essa convicção, né, de que nós somos filhos de Deus. Eu acho que o caminho é por aí. O que é que você acha, Nivaldo? Então, tocou bem nessa história, né, de, assim, o outro é o outro e só, como diz uma música por aí, mas, assim, ver sempre, como está nas normas, né, fundamentais, muito bem citado, ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos. Aí você pensa assim, menos fulano, né? Ou menos fulana, né? Tem como pular essa parte? Não, não tem como pular essa parte, né? Porque faz parte desse processo. E o mais interessante de tudo, né, que eu vou ter que falar, né? É público. Eu fiz tudo na Universidade Federal. Eu fui professor substituto, mas não conseguia ser aluno. Né? Agora eu consegui ser aluno, né? Quando eu cheguei lá, algumas pessoas disseram: "Oh, você está aqui, né? Que coisa!" E muitas vezes você taxa as pessoas de uma forma A ou de uma forma B, mas como está na norma fundamental da Seicho no Ie, né? Ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos. E aqui, lembrando que a gente já falou do diário de elogio, já falou da leitura dos livros, já falou da meditação do Shinsokan, a Seicho no Ie tem uma prática muito bacana, né? Muito legal, que chama-se Diário do Relógio de Sol. Né? Como eu posso ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos, né? Relacionando a essa prática, né, da Seicho no Ie, que tem livros orientando sobre isso, né? Mais uma vez, já vai a edição aí colocar para a gente, livrariasni.org.br, vai lá, adquire o livro. Ah, não quero, vai demorar, então vai numa associação local da Seicho no Ie, vai numa regional, ou também vai para uma academia da Seicho no Ie, que lá
com certeza você vai passar um final de semana, 3, 4, 5 dias, enfim, mergulhados no ensinamento da Seichonoye. Mas voltando, né, como eu realizo essa prática? Como é essa prática do diário do relógio do sol? Registrar essas coisas boas. O sol, o relógio do sol, ele só funciona quando o sol está brilhando. É essa analogia, né? Eu consegui colocar na minha vida, eu só funcionar e só registrar as horas que o sol brilha, ou seja, aquilo que há de positivo nas pessoas, coisas e fatos, né? E sempre há positivo nas pessoas, coisas e fatos. E o registrar isso. Aí eu queria trazer, né, essa prática do registro, isso é muito importante. E se a gente for buscar lá nos primórdios, né, na época de Sócrates, de Platão, né, acredito que talvez nós estávamos lá, né, sei lá, existia algumas práticas que eles chamavam as práticas do cuidar de si, né, e que eram práticas, na verdade, era tido como práticas educacionais, mas que era a prática do autoconhecimento, né? Sócrates está lá, né? Conhece-te a ti mesmo. Uma das formas era a escrita, né? É escrever sobre você, é escrever sobre o outro, mas não escrever o que é negativo, é escrever o que é de positivo e o que pode vir a ser, né? O que é e o que vir a ser. Uma outra prática é a prática da meditação, né? E uma terceira é a prática do retiro, né? Do se retirar. Você falou da academia de treinamento espiritual, é uma maneira que a gente tem de se retirar daquele olho do furacão, que é a nossa vida no cotidiano, e ver a situação de fora, né? E olhar e ver, peraí, as coisas não são, né, tão trágicas como eu estava imaginando. Essa situação ela está me trazendo um aprendizado. Então, se a gente... o fato da escrita, isso é fundamental, assim, é muito importante. Por isso o diário do relógio do sol, sabe? Para a gente registrar. Quando eu estou registrando aquilo, eu estou pensando naquilo, eu estou escrevendo e estou expondo, e aquilo fica registrado no meu subconsciente com maior facilidade. Isso. A Seichonoye já tem um caderno próprio para fazer o relógio do sol, mas eu sou bem boazinha como orientadora. Eu peço que comprem assim, um caderno universitário, né? Bem grande, assim, bem grosso, que divida, depende de acordo com o número de pessoas, né, na família. Comece por si todo dia, faça elogios para você, né? Marque as horas belas, bonitas e positivas que você viveu naquele dia e faça bastante elogio. Faça para outra pessoa, faça para o parente. Faça para aquela pessoa que você não está conseguindo achar nada de bom nela, principalmente para ela. Você vai ver quanta qualidade ela tem, né? Começa hoje com uma, com duas, depois, não, mas ela pensa assim, ela age daquele jeito, não, ela faz isso, ela é bondosa ali, ela faz aquilo, ela se doa. Você vai ver quanta qualidade a outra pessoa tem que você não estava conseguindo ver quando começa a escrever, né? Então, é uma maneira de nós... Eu fiz o ABC das palavras positivas quando eu comecei na Seichonoye. Porque eu só pensava negativo e falava negativo. Aí eu comecei a escrever o ABC. Tinha que falar eu pensava assim, quantas palavras positivas existem com A, com B, com C, com D. Eu fazia o ABC, né? Mentalmente eu fazia isso. Trabalhando, viajando de carro, meu marido dirigia e eu fazia isso e lia sutra. Lia 20, 30 sutras por dia, né? Para poder mudar, porque eu sabia que eu que tinha que mudar. Eu sabia que eu era rica e não sabia. Eu sabia que eu tinha tudo de bom, uma família maravilhosa, filhos maravilhosos e não via nada de bom em ninguém. Então, o problema estava onde? Estava em mim, não estava em ninguém mais. Quem tinha que mudar era eu. Então, precisa praticar o que eu conheci. Aí, tudo que me dizia, eu ia fazendo. E Deus já soprava para fazer mais ainda. Então, eu fiz o ABC, né? Das palavras positivas, começa com A, do A até não sei até qual letra você consegue, e escrever tudo de bom que acontece durante o dia. Esse é o verdadeiro relógio do sol, né? Como você falou, ele só funciona quando o sol brilha, né? Ele não marca a hora quando o sol não está brilhando. Então, é isso, é maravilhoso, né? Essa é uma prática maravilhosa. Mas lembre de um caderno universitário, assim, bem pequenininho, assim, bem fininho, assim, sabe? E vá. É até bom para treinar a escrita, porque muita gente não sabe nem escrever direito, né? Só digitar. Então, é bom aprender como é que a gente aprendeu na escola, né? Como é que o professor ensinou mesmo? A gente falar o A, B, C, vamos lá escrever, né? Faz uma diferença na vida. Pode botar na prática que vocês vão ver. Depois vocês me contam. Sensacional, é verdade, né?
A gente às vezes perde o hábito da escrita, né? A escrita ajuda a internalizar. Eu digo muito isso para os meus alunos. Mas como é que eu vou fazer? Não, escreve, né? Escreve. Então, assim, há pessoas, né? A própria psicologia fala muito da questão do vitimismo, né? Que são pessoas, né, que se fazem de vítima diante de qualquer situação, lógico que são carregadas de uma baixa autoestima, não confiam no potencial e tudo mais, mas há sempre o vitimismo, meio que lá atrás a preletora Dalvaneide tocou nesse ponto, mas eu queria abrir aqui esse momento para que a gente pudesse ver como a Setonei vai orientar uma pessoa que ela tem a questão do vitimismo, sempre de vitimismo, né? Ela é vítima em todas as circunstâncias ao seu redor. Como é que a gente orientaria uma pessoa com essas características, com esse tipo de procedimento de sentimento? Em primeiro lugar, ela precisa. A gente até falou bastante sobre isso hoje, né? Porque ela tem que se interiorizar, tem que ver o que está acontecendo com ela. Mas ela só vê pelo lado de fora, porque ela está vendo as coisas fora, né? Está buscando as coisas fora dela, né? Então, quando ela pensar em buscar as coisas dentro dela, né? E ela vai mudar essa maneira de pensar, de agir. O que a Setonei nos orienta? A Setonei orienta que nós precisamos gravar o quê? Que nós somos filhos de Deus. E a repetição, eu sou filho de Deus, muito obrigado, eu sou filho de Deus, muito obrigado, eu sou filho de Deus, muito obrigado, faz uma lavagem cerebral em nós. Vai tirar tudo esse vitimismo. Porque se você é filho de Deus, você é grandioso. Só que, como a preletora antes estava falando, né? Sabedoria destituída de humildade não é sabedoria, né? Porque muitas pessoas, elas são arrogantes, mesmo como se fazem de vítima, mas são arrogantes. A arrogância é maior, né, do que qualquer coisa dentro dela. E ela não vê isso. Essa arrogância não permite. Esse ego não permite que ela veja outra coisa dentro dela, outro caminho que ela possa encontrar. Então, em primeiro lugar, reconhecer que eu preciso aprender, que eu estou aqui para aprender tudo. Nós não sabemos nada, né? A gente lê todo dia, aqui tem 20 livros, mas a gente lê, estuda, a gente não sabe nada. A gente só sabe que a gente tem que praticar mais, estudar mais, aprender mais. Reconhecer que eu tenho capacidade infinita não quer dizer que eu já sei tudo. Quer dizer que eu tenho o infinito para aprender, né? E o infinito para aprender, ele está me ensinando o quê? O que eu estou aprendendo com esse infinito? O que eu estou aprendendo? O que eu estou botando na minha vida? Né? Eu quero mudar minhas coisas, mas eu estou aceitando que eu preciso mudar? Porque é difícil as pessoas aceitarem mudança, ninguém gosta de mudança. Vem alguém da empresa e diz assim, você vai sair desse setor, vai trabalhar no outro, a pessoa vai reclamando. Você vai ter que viajar para o outro lado, para o mesmo que o salário seja maior. Só em pensar que tem que fazer mudança na vida, as pessoas não aceitam. E mudança é tudo de bom. Você precisa aceitar primeiro que mudar não é dificuldade, não vai doer nada. Vai te elevar, vai fazer você conhecer novos campos e se permitir conhecer novos campos, novos locais, novos rumos em sua vida, vai te fazer. Você vai entender isso quando você aceita. Eu quero aprender coisas novas. Eu me permito aprender coisas novas. Eu aceito fazer coisas novas. Já veio um jovem me pedir orientação, que ele queria saber como é que ele ia fazer para trabalhar, só que ele não gostava de trabalhar. Então vai para casa e vai primeiro aprender que tu precisa trabalhar. Quando tu vai entender que tu precisa gostar de trabalho, porque enquanto tu não disser para mim que tu não gosta de trabalhar, cara, eu vou te dizer o quê? Você já está dizendo para mim que você não quer aprender nada, você não quer ouvir nada da minha boca. Então não tem nada para te dizer. Ele me olhou muito sério. Não, preletor, eu quero ouvir. Então tá bom. Então tá bom, você quer ouvir. Você aceita que você precisa mudar esse teu conceito? Se você não quiser mudar o teu conceito, querido, não perca o meu tempo. Eu falo, não perco mesmo. Masaharu não está aqui para perder tempo. Ele trouxe uma doutrina maravilhosa para quem quer aprender e quem aceitar. Aceito que eu preciso me elevar, que eu preciso mudar meus hábitos, né? Então tem que ter essa necessidade. Não adianta passar oraçãozinha fazendo isso aqui. A pessoa tem que entender intelectualmente para ela entender mentalmente, para entender aqui dentro do coração, porque tudo isso vem do coração, né? O sentimento está aqui dentro do coração, não está aqui no intelecto, né? Quanto acharmos que pensar, isso, aquilo, o ego está por aqui, não sei aonde, mas o que está dentro do coração é o amor de Deus está aqui. Então, para você receber esse amor de Deus, exteriorizar esse amor de Deus que tem dentro de você, você tem que ter humildade, a humildade de aceitação, aceitar aprender, aceitar que eu vou me elevar, né? Aceitar que as coisas boas, belas, bonitas e positivas são de todos, que Deus me botou nesse mundo para
ser um filho de Deus perfeito, saudável, maravilhoso, né? Então, mas tudo isso nós temos que aceitar. E às vezes até a dificuldade que a gente tem no dia a dia é por falta de aceitação, é falta de humildade espiritual que nós não temos, né? Então, quando nós começamos a aceitar, então eu aceito, preciso mudar, né? Então, você vai se conscientizando, você pode, você consegue, desde que você queira. Isso é o quê? É fé, é a certeza e a autoconfiança, né? Dentro de você absoluta. Muito obrigada. Sensacional, sensacional. Preletora da Vaneide. Sensacional. O vitimismo, né, traz muito essa da pessoa achar que o outro é culpado. Né? O outro é culpado, sempre a razão daquele problema está no outro e não em si. E aí o mestre, nesse livro, Descoberta e Conscientização da Verdadeira Natureza Humana, na página 43, ele, um parágrafozinho assim, bem pequenininho, ele dá bem, né, bem ênfase, quando ele diz assim: se existe alguém neste mundo que merece menosprezo, é o covarde que transfere a causa do seu fracasso para condições alheias, assim, para a influência de outras pessoas. A vida é nossa, a minha vida é minha vida, Deus me deu, então ela pertence a mim. Se ela está boa ou está ruim, a responsável por isso sou eu. Eu posso não ser culpada, mas eu sou responsável. Pode ter vindo uma condição adversa, eu ter nascido num local que não é legal, eu ter tido todas as adversidades que a sociedade me trouxe, que outras questões trouxe. Mas a responsabilidade de mudar é minha. A preletora Cis trouxe aí, né? Quando a gente começa a fazer meditação Shinzokan, que a gente começa a mudar, tudo ao nosso redor muda. Né? Porque eu mudei. O mundo o ambiente é reflexo da minha mente. O meu mundo, a minha bolha, ele é reflexo da minha mente. Quando eu estou naquele momento do vitimismo, eu estou preso numa bolha, eu estou presa lá numa bolha que eu acho que tudo gira em torno de mim. Isso, na verdade, está ligado na nossa infância, né? Aquele momento do egocentrismo que a criança tem, que acha que o mundo gira em torno dela. E a gente não conseguiu avançar e acha que tudo que acontece é por causa da gente. Né? Eu gosto muito de brincar, né? Porque a gente, de vez em quando, se vê numa situação dessa. Né? Eu fui no banco, eu não vou dizer o nome do banco, que todas as vezes que eu vou pegar algum trabalho, algum projeto que me mandam abrir uma conta nesse banco, eu chego lá e é sempre um caos. Né? Aí eu brinco já dizendo assim, pronto, o dono desse banco só abriu esse banco para poder me perturbar, né? Deve ser, né? Porque eu já vou imaginando isso. Quer dizer, é a gente perceber que quando eu vou achando que aquilo vai me dar um problema, aquilo vai me dar um problema. E que aquilo me dá um problema, só é para mim, não é para qualquer pessoa. Eu não sou, isso é porque é comigo. Não, é por qualquer pessoa. A diferença vai ser como eu encaro essa situação. Se eu encaro no papel de vitimismo, eu dali não avanço e vou estar numa situação cômoda, né? Que na zona de conforto, que necessariamente não é boa, mas é uma zona de conforto, onde eu digo que o outro é o culpado, que o outro é quem fez, e não consigo sair. Enquanto que outra pessoa avança, sai dessa zona de conforto e vai para o enfrentamento e encara de outra forma e busca ver o lado positivo e consegue encontrar estratégia. E a gente lembrar que para sair da zona de conforto sempre é pela dor. E que a dor não é uma coisa ruim. Quando eu tenho dor de cabeça, é um sinal de que alguma coisa está chamando atenção no meu organismo. Então, ela é uma coisa boa. Então, eu saí da zona de conforto, não gosto de trabalhar, como o exemplo que a preletora disse, a pessoa não gostar de trabalhar e ter que ir trabalhar, é uma dor para ela. Mas essa dor é boa, porque quando ela começa a despertar o prazer pelo trabalho, ela vai se sentir realizada. E o homem realizado é Deus manifestado. Né? Maravilha, sensacional. Minhas queridas amigas, estamos indo para os instantes finais desse episódio do Diálogos, e eu gostaria que, assim, fechassem, né, nas suas considerações, orientando, né, as pessoas que querem, né, aumentar, melhorar o destino, aumentar a dose de autoconfiança. Qual o conselho que cada uma daria para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento? No livro Descoberta e Conscientização da Verdadeira Natureza Humana, na página 42, o mestre fala assim: você é filho de Deus.
Você possui o poder de dominar seu ambiente. Acredite mais, muito mais, na sua potencialidade e no seu eu verdadeiro. Né? Maravilhoso. Confia em Deus que está dentro de você, confia na tua capacidade infinita, que com certeza você consegue. Deus te abençoe. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu gostaria de pegar a deixa desse livro, né? A primeira dica que eu dou, né? Leia esse livro. E com certeza, leia o livro todo, tá? Tudo que a gente está falando é da página 1 até a última, né? Leia o livro todo, você vai ver que é maravilhoso. O mestre traz aqui, na página 43, eu queria concluir com essa fala dele, né? Eu acho que a gente não é nada, a gente só é jornaleiro, e como jornaleiro, como entregador de livro, eu quero ler esse parágrafo que o mestre traz para a gente, né? Quando ele diz assim: devemos saber que só será possível manifestar ao máximo a nossa capacidade inata. Nós vimos aqui o tempo inteiro que todos nós temos essa capacidade inata. Mas para a gente conseguir manifestar ela, isso é possível quando nos conscientizamos de que somos, antes de tudo, filho de Deus, que é o que a preletora Cícia acabou de falar. Possuidores de infinita força interior, que só se manifesta através da autoconfiança e esforço próprio ao transpor cada obstáculo. Eu não posso pedir, né, que o outro ore por mim, né? Às vezes a gente diz assim, a pessoa é um religioso, 6 horas, né? Vocês oram por mim? Vocês oram por mim? Não. Sou eu que tenho que fazer esse esforço. Só é possível através do esforço, né, para poder conseguir exteriorizar essa capacidade, né, inata de filho de Deus que está dentro de cada um de nós. Gratidão imensa pela oportunidade, um beijo no coração de cada um dos senhores e senhoras. Maravilha, sensacional. Antes da gente fazer o encerramento desse episódio do Diálogos, eu gostaria de convidar você que está nos assistindo agora para compartilhar esse episódio, assistir os episódios anteriores. Lembrando que toda sexta-feira no canal do YouTube da Seitonei, sempre um episódio inédito a partir das 20 horas. Então, independente da sua religião, independente de onde você está, em qualquer parte do mundo, você pode assistir esse episódio várias e várias vezes, mandar para os seus familiares, assistir os anteriores, ver todo o canal do YouTube da Seitonei e acessar, lógico, o site da Seitonei, sni.org.br. Minhas queridas amigas, em nome da Seitonei do Brasil, eu gostaria de agradecer a participação brilhante de cada uma das senhoras nesse episódio. Que Deus abençoe a cada uma. Muito obrigado de coração. Eu vou ter que sair para enxugar as lágrimas agora, porque foi muito emocionante. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e muito obrigado. E assim nós encerramos esse episódio do Diálogos. Muito obrigado. Você vai muito para seminários de academia, correto? Assim, eu devo tudo, eu digo sempre assim, tudo, onde eu cheguei na minha vida, eu devo à academia. E sem querer te interromper, mas já te interrompendo, não é seminário de 2 dias que a gente tá falando, não. A gente tá vendo aqui que ele é uma pessoa altamente ocupada, com muitos sonhos, com muitos projetos. Ele está sempre ali, dentro das características que a gente elencou aqui, num seminário de 10 dias. Por que é importante o seminário de 10 dias, Romeu? Um seminário de 10 dias é fundamental para a transformação. Eu sempre, quando vou para esse seminário, eu sempre pensei assim, eu quero acelerar o meu processo de purificação. Nós trazemos muitas coisas, não só dessa vida, mas de outras também, que estão dentro do nosso subconsciente. E sabemos que para a gente projetar o mundo perfeito de Deus, nós temos que purificar o nosso subconsciente. E o local mais adequado é a academia, por vários motivos. Primeiro, você vai todos os dias com um grupo de pessoas fazer a meditação, fazer Sutra Sagrada, todas as práticas da Seitonei, você vai fazer oferenda de trabalho. E uma coisa fundamental, dentro da academia, é um local onde as divindades protetoras da Seitonei, o espírito elevado, nossos pioneiros, fazem um trabalho fantástico, estão nos protegendo no mundo espiritual. Eu tive 2 seminários, 3 na verdade, de terceira idade, foi um dia só, mas o de 10 dias e o de jovens. E na oração mútua foi resultados maravilhosos. Por quê? Porque às vezes a gente tem uma situação, sabemos disso intelectualmente, mas a energia que amarra a gente naquela circunstância, às vezes nós não conseguimos dissolver sozinho.
E quando você está numa academia, a energia é fantástica, é maravilhosa. Você vê coisas grandiosas acontecer porque rompe isso. Graças à proteção de Deus, da Seitonê, Deus Sumiyoshi, né? E as práticas diárias também que você faz em grupo. Nesses 10 dias teve um senhor que veio do Japão desenganado, fazendo um hemodiálise aqui, ficou uma semana antes do seminário e voltou entusiasmado. Veio 3 pessoas do Peru. Esse último de jovem, teve um camarada que saiu do lado do Colorado, dos Estados Unidos, para vir participar. E aí você vê que os 4 cantos do mundo estão mostrando os escolhidos aí. E a gente tem que entender esse momento. Então eu digo sempre, não perca a oportunidade de participar. E de 10 dias, 10 é muito tempo. Quando você está lá, olha, nesse último que eu fui, as pessoas não queriam ir embora, gente. Se formam grupos de pessoas que se falam. Eu tenho pessoas que mandam mensagem para mim no WhatsApp. Olha, minha vida transformou. Um pernambucano que, nossa, manda mensagem para mim, perguntando as coisas. É fantástico isso, cria um elo. E aí a pessoa consegue fazer esse processo de purificação. E realmente ela sai de lá com uma convicção transformadora, realmente em todos os seus conceitos. São todos derrubados ali. Sai renovado.